Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro, e eu gravo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é que a política reserva para a agenda dessa semana que vai atrair a atenção dos mercados. Semana um pouco mais curta por causa do feriado da terça-feira, que deve ter como principal tema de discussão a continuidade das tratativas sobre alguma medida para se contrapor à alta do preço dos combustíveis. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, prometeu para essa quarta-feira, dia 13, a votação de um projeto que tenta fixar o valor que os estados cobram de ICMS sobre os combustíveis, com base na média de preço cobrada nos 2 últimos anos. A ideia dele é votar nessa quarta-feira, mas ainda não há um texto pronto e a ideia em si enfrenta alguma resistência dos governadores. A necessidade, portanto, de que entre hoje e a quarta-feira pela manhã haja bastante conversa, bastante negociação para ver a possibilidade de se chegar a algum tipo de acordo para, de fato, efetivar essa votação na próxima quarta-feira. Já houve tentativa de votação de projetos semelhantes a esse no passado, nunca com tanto empenho como está acontecendo nessa semana, mas nunca se chegou a um acordo justamente por conta da resistência dos governadores. A gente lembra uma narrativa em conflito ali entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, o presidente Bolsonaro tentando jogar para o colo dos governadores a culpa sobre a alta dos preços e do custo de vida de maneira geral, e as bancadas que defendem seus governadores, enfim, em alguns estados específicos, são contra essa ideia de votar o projeto para não dar ao Bolsonaro o discurso da vitória, fazendo com que os governadores, de alguma maneira, assumam a culpa pela alta desse preço, o que aconteceria se a solução encontrada fosse justamente a de fixar o valor do ICMS que os governos estaduais cobram sobre os combustíveis. É um tema quente, portanto, mas que ainda exige uma dose de negociação e de conversa para viabilizar de fato a votação dele nessa semana, nessa quarta-feira. De resto, a semana tem a continuidade nas discussões de outros temas sobre os quais a gente já vem tratando aqui. O primeiro deles, o Auxílio Brasil, e as duas pontas necessárias para a implementação do programa. A primeira delas, PEC dos precatórios, e segunda, proposta de reforma do imposto de renda. A PEC dos precatórios teve o relatório apresentado na última quinta-feira à comissão especial e agora a gente vê correrem os prazos ali de vista, de análise pelos deputados, mas a perspectiva é que a votação aconteça só na semana do dia 19 de outubro. O relatório veio dentro do que era esperado pelo Ministério da Economia, estabelecendo um subteto para o pagamento dos precatórios e estabelecendo algumas modalidades de pagamento para o que exceder esse subteto. O estabelecimento desse teto justamente é o que vai permitir que o governo tenha mais recursos no ano de 2022 para investir nesse programa de transferência de renda, que é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro. E na outra ponta, o outro fator que é necessário é a proposta de reforma do imposto de renda, porque a taxação de dividendos prevista nela é que vai permitir o custeio desse programa no ano que vem. Ali não há perspectiva de definição muito breve, o que a gente deve ter são mais negociações do relator, senador Ângelo Coronel, sobre o conteúdo do texto, mas tratando ali de calendário e de uma perspectiva um pouco mais distante da votação dessa proposta. Em paralelo, enquanto não se resolvem esses dois temas, o que a gente deve ter também são estudos, conversas e negociações sobre a possibilidade de se estender o auxílio emergencial em 2022, caso não haja esse espaço conseguido tanto pela proposta da PEC dos precatórios, quanto pela reforma do imposto de renda. Então, enquanto isso não andar, não avançar com bastante tranquilidade, com bastante clareza do resultado possível, vão continuar as discussões e as conversas sobre a possibilidade da prorrogação do benefício emergencial. O mercado, mais uma vez, presta atenção nesse ponto, por tentar entender ali o tamanho e a cara de perenidade que vai sendo dada ao benefício, caso ele de fato avance para o ano de 2022. E há também, nessa semana e nas próximas, até o final do mês de outubro, quando se encerra o auxílio emergencial desse ano, a atenção sobre a possibilidade de que o governo estenda esse benefício ali para o mês de novembro e para o mês de dezembro. Isso não dependeria de nenhum tipo de alteração constitucional, como seria o caso da extensão para 2022, uma decisão mais simples e mais confortável, portanto, para o governo de estender o auxílio em novembro e dezembro. Portanto, questão dos combustíveis, questão do Auxílio Brasil, que se desdobra em duas, PEC dos precatórios e reforma do imposto de renda, e perspectiva sobre extensão do auxílio emergencial, são os 4 pontos que, mais uma vez, o mercado vai ficar de olho na política nessa semana. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!